Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 10 de junho de 2024. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. O nosso capítulo é 6 de Efésios, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O capítulo 6, os versículos de 1 a 4, Paulo vai estar falando sobre esse lar cristão, pais e filhos, essa relação de pais e filhos. Ele vai estar nos orientando. Vamos ver aqui o texto. Diz assim o versículo 3 de Efésios capítulo 6. Para que te vá bem. Paulo, ele vai continuar ensinando nessa direção, que é essa consequência de que, para que você como filho vá bem, é o princípio que está no versículo 1 e 2, é a obediência a Deus e aos pais, tá certo? Ele vai apresentar isso para que você vá bem. E eu quero dizer para você que para que você vá bem não significa dizer ausência de mal, não, tá certo? Não significa ausência do mal. Mas assim, entender que vá bem na sua relação com o pai, a obediência ao pai, a obediência a Deus. Você vá bem e a promessa é que você tenha longos dias na terra. Amém? Então não significa ausência do mal, mas é que você esteja bem com seu pai, com Deus, entendendo isso, respeitando, amando, considerando. Amém? E o versículo 3 vai dizer ainda assim: e ser de longa vida sobre a terra. É a consequência, para que te vá bem, é ser de longa vida sobre a terra. Isso é uma consequência que a Bíblia vai nos ensinar. Eu vou te lembrar também que não significa dizer que um cristão não morra jovem. É possível, claro. Mas morrer jovem tendo a fé, esse princípio está bem, porque está guardado em Deus para a eternidade, é a promessa bíblica. Mas assim, o que a Bíblia, Paulo está nos chamando a atenção é que esse princípio de obediência aos pais e a Deus, há uma promessa de uma vida longa e as coisas irem bem com a gente. Já disse a você que bem não é ausência de mal, de dificuldade, mas é estar bem com seu pai, com a sua mãe, com Deus e bem consigo mesmo. Amém? Vamos aqui continuar, assim, o versículo 4 vai dizer uma coisa que é super extraordinária, que ele vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Paulo ele vai chamar a atenção para essa condição dos pais, dessa razoabilidade dos pais, para que não não faça algo ali que vá provocar a ira ao seu filho. Portanto, isso é gracioso a gente pensar, porque às vezes a gente, porque é mais forte, né, maior, e diz, cala a boca. Eu penso que eu já fiz isso, às vezes por estupidez, ignorância, infelizmente. Mas quero aprender, eu estou aqui aprendendo e vou cada dia aprendendo e quero lhe ensinar. Portanto, não provoqueis a ira o vosso filho. Isso é uma condição que nós devemos ter cuidado para que não tomemos uma atitude com relação ao filho num momento de raiva. Porque nós vamos expressar a nossa raiva. Se você é cristão e no momento de raiva, aqui no Ceará é dar uns cascudos, tá certo? Dar uns cascudos no menino. Aí o menino vai dizer assim: que Deus é esse que esse meu pai está falando aí, que é tão duro, que é tão ruim, que é tão mal? Porque você vai estar tomando uma atitude que vai provocar a ira ao seu filho. Amém? Então, Paulo vai recomendar isso: não provoqueis a ira aos vossos filhos. Eu estou dizendo para você, olhando para esse texto, tirando a compreensão, é que assim, se nós não tivermos um sentido de amor de Deus em nós e não orientarmos os nossos filhos corretamente, usarmos uma orientação de maneira desnecessária, no momento de raiva, nós podemos provocar a ira ao nosso filho. Amém? Eu espero que Deus me dê tranquilidade. Já estão tudo grande aqui, mas pelos erros que eu já cometi, mas quem sabe agora fazer certo. Amém? Então, amado, Paulo vai recomendar isso, é muito gracioso. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Portanto, não faça algo que vá fazer o seu filho perder a confiança em você, perder a confiança até em Deus, já que você é cristão, pela sua posição, às vezes, errada no momento de raiva. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim: mas criai-os na disciplina. Ora, dentro dessa perspectiva bíblica, disciplinar consiste em ensinar corretamente. Não é disciplinar. A Bíblia diz que corrigir com vara, mas a gente tem que entender
que a Bíblia quer dizer exatamente com isso? É ser firme, ser forte, ser duro, duro mesmo, mas não é maltratar, não é provocar a ira. Portanto, vós mais criais na disciplina. Então, disciplina, ela vai consistir exatamente em um ensinamento adequado. Amém? Assim, ensine seu filho a amar a Deus, a ter essa compreensão de Deus. E isso não pode ser com imposição, mas tem que ser com pulso firme, tem, mas no nível em que a criança possa compreender de maneira que não provoque a ira. Amém? Mas é necessário disciplinar, é necessário ensinar, mas de uma maneira adequada. Às vezes a gente, porque a gente é maior, né, quer gritar mais alto, quem sabe você se sente na altura da criança, fale com ele, fale firme, mas fale de forma adequada, de uma maneira que ele entenda, de uma maneira que ele compreenda que há uma disciplina, que há um ensino ali, mas não há uma imposição. Se for só uma imposição, você pode criar um problema sério. E a Bíblia vai dizer ainda assim, e na demonstração do Senhor. Note que Paulo chama sempre atenção para essa condição de Deus estar presente. Quem é cristão faz as coisas na direção de Deus. Deus vai estar, pedir para que Deus esteja sempre presente. Então, note isso que Paulo, ele vai chamar a atenção e dizer, e na demonstração do Senhor. Como é que Deus lhe corrigiria? É bom refletir. Você que é pai cristão, como é que Deus lhe corrigiria? Amém? Eu preciso entender, compreender. Então, Paulo chama atenção para isso. Portanto, a demonstração não é assim, insuflar o filho a ira com força, assim, não é com imposição de força, porque a gente tem a força maior, mas é conduzir o filho a aprender, a compreender, a amar a Deus, a amar a você mesmo, a nós mesmos como pai, aprender a respeitar pai e mãe, aprender a respeitar e amar a Deus. É nesse sentido, não é jamais com imposição, não, tá certo? O sentido aqui, portanto, ele vai nos conduzir para essa lembrança que nós devemos conduzir os nossos filhos a aprender a amar a Deus, respeitar a Deus, consequentemente respeitar os pais, amar os pais, falar dessa importância da existência de Deus, da perfeição de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus fez por nós, desceu do seu estado de glória e morreu numa cruz. Então, mas ensinar nessa maneira correta, e ensinar todas as coisas, até a respeito do mundo, de tudo que está aí, mas é nessa perspectiva, ou seja, disciplinar de uma maneira correta, de uma maneira adequada, admoestar num sentido sem ser impositivo, mas no sentido de que esteja assim mostrando o que é certo, mesmo o que é errado, mas com esse amor. Amém? Possamos conduzir, ensinar, assim, reivindicar isso de maneira que nosso filho possa entender e não façamos isso jamais no momento de raiva, de ira, porque a gente vai fazer besteira. Se Deus te corrigir quando ele estiver errado, a coisa é séria. Não pode fazer com ira, tem que fazer nessa compreensão. Amém? Eu quero terminar dizendo aqui algumas coisas ainda. Eu vou ler Provérbios capítulo 22, versículo 6, porque o texto fala de você, filho, respeitar o pai, e o texto fala de pai não provocar ira ao filho, mas disciplinar e admoestar, ou seja, ensinar corretamente e corrigir. É um castigo necessário, não pode ser uma coisa desnecessária. Mas vamos ver aqui Provérbios 22, 6, que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina, certo? Provérbio de Salomão. Eu não posso deixar de contextualizar isso, não, porque a Bíblia é contextualizada em todos os momentos. Daqui a 10 mil anos, quando estiver existindo ainda, a Bíblia é atualizada. Eu quero atualizar isso para os sistemas de mundo atual, o mundo que diz que é pós-moderno, né? Se você não ensinar o socialismo comunista que está no Brasil, vai ensinar, tá certo? Se você não ensinar o cristianismo progressista que nega Jesus, vai ensinar. Se você não ensinar a ideologia de gênero, os defensores da ideologia de gênero, vai ensinar. Se você não ensinar, o traficante vai ensinar. Se você não ensinar a escola que é de doutrinação ideológica, política partidária, vai ensinar. Isso é ruim, porque a escola é para ensinar a aprender realmente a ler, escrever, essas coisas que são boas. Estou lhe recomendando isso, nós estamos nesse contexto de mundo
Ensine seu filho a amar a Deus, corrija ele com graça, discipline ele, mas de forma adequada, tá certo? Para que ele não se revolte contra você mesmo e contra Deus. Porque se você for muito duro, seu filho vai dizer assim, rapaz, esse Deus aí eu não quero ele não. E Deus realmente é amor. Mas ele disciplina, ele corrige, mas corrige adequadamente. Se você não fizer isso que eu lhe falei aqui, que está nesse conceito de mundo, tudo isso aí, mais alguma coisa, vai ensinar seu filho. Então nós devemos ensiná-los com graça e com sabedoria. Amém? Deus te abençoe, abençoe tua casa. Eu estou aqui para te abençoar. E também estou aqui aprendendo, quero aprender isso cada dia, cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe, te abençoe, em nome de Jesus. Amém.